da pessoa e o processo prosseguindo vai induzir ao irmão um estado depressivo e daí o suicídio é a única via que aquela pessoa enferma consegue enxergar naquele momento, né? Então, e o que fazer, né? Kardec nos orienta, a prece. Não há outro mecanismo, né? Então, quando a gente vê nos telejornais, né, fulano estuprou crianças, né, pai, o tio estuprou sobrinha, uma família chacinada. Quando a gente percebe essas notícias dantescas, são espíritos endurecidos, né, encarnados e foram induzidos por outros tantos espíritos endurecidos. O que fazer? Né? A gente fica com muita dor quando a gente, às vezes, chega na banca de jornal, né? Aí você ouve um comentário, tem que morrer, tem que ter pena de morte. Pena de morte não vai resolver nada. Só vai transferir o nosso irmão um plano de existência em que ele vai poder atuar numa abrangência muito maior do que quando ele é encarnado. O que ele fez aqui, ele vai prosseguir fazendo do outro lado da vida. E possivelmente afetando muito mais espíritos, muito mais pessoas. Então, isso não é a solução. A solução é o processo educativo. Num primeiro momento, cercear da liberdade, já que aquele irmão não se mostra em condições de viver em sociedade, é cerceá-lo da liberdade e imprimir nele a terapêutica necessária ao reajustamento. Né? E a gente fica mais triste ainda quando a gente ouve de espíritas falando isso. Você é espírita mesmo? Mas dá vontade de perguntar, né? Não tem um pseudo sábio, né? Pode ter um pseudo espírita. O que nos basta fazer nesse momento? É prece. Embora, num primeiro momento, a prece oferece o efeito magnético do passe. Né? Para que a pessoa que vai receber, o paciente que está sentado e vai receber a terapêutica do passe, é importante que ela esteja receptiva. E essa receptividade, a gente observa nas pessoas que estão sentadinhas, ela se manifesta com a palma da mão estendida, com os olhos cerrados, a cabeça levemente, né, abaixada, arqueada, né? Toda essa postura física nada mais reflete o quê? O que aquele irmão está naquele momento dentro de si. Olha, eu estou apto a receber esses fluidos e pretendo sair daqui melhor do que quando eu entrei. E pretendo sair daqui melhor quando eu entrei. Mas, para que o passe magnético ou espiritual ele surja o efeito, é importante a gente abrir as comportas do coração e da mente. É importante a receptividade. Num primeiro momento, esses irmãos endurecidos vão estar refratários aos efeitos magnéticos e fluídicos da prece. Mas já ouviram aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que flui. Um dia, eles vão ceder. E quando eles cederem, todo esse bálsamo, né, esse alívio que é a prece para cada um deles, vai tocar-lhes o coração. Qual o efeito da prece para eles? É isentá-los de toda a reparação do mal que fizeram? Hipótese alguma. A lei é de justiça. E a justiça divina ela se expressa de uma forma assim espetacular. Né? Cada um colhe aquilo que planta. Essa é a justiça. Né? Eu vou colher aquilo que eu plantar, aquilo que eu semear. Né? Então os irmãos, embora beneficiados pelo efeito da prece, eles não vão estar isentos em nenhum momento da reparação. A reparação, ela é um caminho, ela vai ser uma etapa a ser seguida. Só que a prece ela vai ter o efeito de bálsamo e no sentido de ativar, né, de estimular em cada um deles o arrependimento.
que é a primeira etapa. Se arrepender, porque se eu nunca tenho consciência de que eu estou fazendo mal, eu vou continuar fazendo. Então é preciso que surja o arrependimento. A prece, nesse primeiro momento, ela vai atuar exatamente isso, em sensibilizar aquele espírito dos danos que ele está provocando nos outros. E aí ele vai se tocar em algum momento e vai iniciar a sua via crucis, né? De arrepender, expiar e reparar. Esse é um caminho inevitável para cada um de nós, não só para eles, mas como para todos nós. Se arrepender, expiar, ou seja, ter de volta ou fazer a colheita de todo o transtorno que fizemos a nós mesmos. Né? Está tudo acumulado dentro de nós. Né? Essa expiação é o resultado desse transtorno. Né? Uma experiência pessoal, quando diz a minha mãe que eu tive severas bronquites, quando era mais jovem. Enfim. E aí diz ela que fez uma simpatia, que ela não pode me dizer qual é, que o efeito seria cortado. Mas eu fico curioso em saber o que ela fez para, entre aspas, ficar curado, né? Os problemas de bronquite, de asma, de alergia, enfim. Só que isso, em algum momento da minha vida, começou a voltar, né? Devagarzinho, mas começa a voltar, né? E a gente fica curioso, gente, eu não sou fumante, né? Tento ter uma vida razoavelmente equilibrada, né? Às vezes a gente exagera um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nada fora da normalidade. E aí eu vinha saber, numa reunião mediúnica, que eu tinha sido, eu já desconfiava, né, um fumante inveterado em vidas anteriores, né, um tabagista inveterado. Quer dizer, todo esse mal, né, toda a consequência do malefício que eu trouxe a mim mesmo, que se impregnou no meu corpo físico e refletiu no meu corpo espiritual, é natural que, ao longo das experiências futuras, eu venha trazer as consequências de todo esse prejuízo. E aí a gente observa crianças com cirrose, com problemas hepáticos. Gente, onde se vê isso? É todo um processo abençoado que a providência divina confere a cada um de nós de expiação. O caminho que fizemos numa direção é importante que venhamos a fazer em direção contrária. Né? As pedras que eu fui acumulando no caminho, eu tenho que refazer o caminho agora, largando de pedra em pedra. Então, o nosso corpo, até hoje, sofre consequências de desajustes que empregamos a nós mesmos em vidas anteriores. São manchas que surgem no corpo, são dores que a gente vai ao médico e faz exames, e os exames estão normais, né? Poxa, você está normal, que dor é essa que você sente? Mas são dores reais, né? São problemas que temos que são frutos de um caminho de volta, né? De uma reabilitação, de uma expiação. Então, essa caminhada ela é necessária, é uma caminhada própria para cada um de nós. Né? E arrepender é se dar conta do erro que cometemos. Expiar é fazer o caminho de volta. E reparar. Né? E sofrendo por sofrer, ninguém repara nada. A gente repara tendo novamente à nossa frente a oportunidade que no passado dispensamos. E a gente vai lá no livro Libertação, de André Luiz. Assim, da Lavra de André Luiz, eu acho que é um dos livros mais tocantes, depois de Nosso Lar, que é o primeiro, né, que é um livro de descobertas. O livro Libertação é um livro que eu recomendo a leitura.
ela conta uma saga, né? Esse livro é uma saga de um espírito chamado Gregório, né? Alguns estudiosos, né, da doutrina espírita dizem que esse Gregório, do livro do André Luiz, seria o Papa Gregório IX. Né? Esse Papa, lá na Idade Média, foi o Papa que idealizou as Inquisições. Ele foi o mentor intelectual das Inquisições. Né? Então, esse livro ele vai traçar a história desse espírito. A gente vai ver o seguinte, que esse espírito, depois do desencarne, ele foi morar em regiões bastante sombrias, bastante trevosas, e nessas regiões ele exerceu a mão de ferro, a sua liderança, não só religiosa, olha, na espiritualidade, mas como também política, exerceu um papel de líder. Então ele vivia ali dentro do seu casulo, liderando uma turba de vários outros espíritos tão inferiores quanto ele. A gente vai ver que esse livro realmente é uma história de libertação. Né? O nosso irmão ele passou 700 anos sem reencarnar, ou seja, ligado a essas religiões, essas regiões trevosas da espiritualidade. O que a gente pegou aqui foi alguns dizeres desse espírito, no momento em que o mentor espiritual, né, que é o Rúbio, como é que a espiritualidade age? De uma forma muito fantástica. Né? Qual era o grande objetivo? Né? Matilde, que é a mãe, que fora em reencarnação, na última reencarnação, a mãe do Gregório, ela se tornou um espírito bastante elevado, um espírito superior. Então ela pediu a intervenção do Rúbio, do André Luiz, para poder resgatar o filho dessas regiões trevosas, trazer o filho novamente ao caminho do Cristo, né? Um caminho no qual ele se perdeu. Só que a espiritualidade ela é extraordinária, porque para ela chegar ao Gregório propriamente dito, ela precisou ir, eles precisaram, né, ir trazendo novamente vários outros espíritos que atuavam ali diretamente com o Gregório. Né? Por exemplo, não consigo chegar no chefe nesse momento, mas eu vou, pego o Marcos, vou aqui, pego um, pego o outro, vou trazendo para o meu lado. Então chegou um momento no livro, que é bem no final, quase o final do livro, em que o espírito, opa, estou ficando sem ninguém. Eles estão convertendo para o Cristo todo mundo. Não, calma aí, agora é minha hora de agir. Então ele vai, então ele se desloca, e aí ele fica vulnerável, né? Ele se desloca do ambiente, né, em que ele estava espiritual e vai até o encontro de André Luiz, do Rúbio e de outros amigos espirituais. Vai afrontá-los, vai desafiá-los a um duelo. Né? E é nesse momento que a espiritualidade vê a grande oportunidade de tocar Gregório. Né? E a gente vai ver que o Rúbio ele busca sintonizar com um espírito superior, que é Matilde, e ele passa a doar fluidos para que esse espírito consiga, né, a mãe dele consiga se materializar ou se tornar visível o Gregório ali naquele momento. E aí tem um diálogo realmente tocante entre mãe e filho, que ele demora a enxergar a mãe dele no primeiro momento. Ele vê aquele espírito, ele quer duelar, ele chama uma briga, mas ele não consegue, naquele momento ele vê o rosto, mas ele ouve a voz. Né? Então ele começa a ser embalado pelas vibrações espirituais da mãe, de todos ali que estavam em prece ali naquele momento. Aí são os dizeres dele, né? São característicos das falas de um espírito endurecido, né? O que a gente está conversando nesse momento. Miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham tuas armas para o duelo desta hora. Não contente em prejudicar os projetos mais íntimos, num problema de ordem pessoal, aliciastes numerosos colaboradores meus, ou seja, você tirou meus colaboradores, né? Em nome de um mestre que não ofereceu
aos que o acompanharam, senão sarcasmo, martírio e crucificação. Quer dizer, se de fato ele fora, né, como defende alguns estudiosos, o Papa Gregório, a gente vai ver que alguma coisa se perdeu nessa trajetória, né? Que se era Papa, ele era cristão. Né? Então, algo se perdeu ao longo de toda essa moratória no plano espiritual. Né? Algo do contato com Cristo, infelizmente, se perdeu. E aí fica realmente o convite a ler essa obra, né? Ler, estudá-la, porque ela nos mostra que, como disse Jesus, nenhuma ovelha está perdida. Né? Às vezes demora 700 anos, 1000 anos, 1500 anos, às vezes demora. Às vezes não vai ser nesse plano, nessa esfera planetária que é a Terra, né? Que ao mesmo tempo é a nossa escola, ao mesmo tempo é nosso hospital, ao mesmo tempo é o nosso presídio. Né? Às vezes não vai ser nessa escola que ele vai conseguir, o espírito endurecido ainda, se libertar. Às vezes vai demandar outras experiências. Questão 659, né, do Livro dos Espíritos, fala sobre a prece. Né? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pode-se dizer-se também que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então a prece, ela é um veículo, né? Ela é um instrumento de comunicação. E a gente pode não perceber, mas a prece é um instrumento de comunicação de duas vias. Porque não pensem que quando a gente está lá na intimidade do nosso ser, fazendo a nossa prece íntima, não pense que não tem alguém ouvindo. Tem. E não pense que não há resposta. Há. O que a gente precisa é desenvolver a nossa fé, né? A nossa certeza de que realmente tem alguém nos ouvindo. E de que a gente vai ser auxiliado e ajudado conforme as nossas necessidades. Às vezes nem sempre é o que pedimos, o que recebemos, que a gente ainda não sabe pedir. Mas seremos ajudados e beneficiados naquilo que efetivamente precisarmos. E qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? É a 132. O objetivo da encarnação é de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros a missão. Só que para alcançar essa perfeição a gente tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E aí a gente começa a entrar no nosso próximo tema, que é sobre os doentes. Né? O que é a doença de uma forma geral? É uma vicissitude da vida corporal, é uma vicissitude da matéria. A gente vai entender num conceito mais amplo que doença, que saúde não é só a ausência de doença. Né? Que saúde, muito mais do que isso, é um estado da alma. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um conceito também bastante interessante. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidade. Ou seja, é o físico, é o mental e o social. Né? É o corpo físico funcionando de forma equilibrada, regulada, é a mente no seu estado de equilíbrio, de consciência, de razão, de lucidez, mas entra também aí o elemento social. Porque já que vivemos em sociedade, basta um estar enfermo, e dependendo dessa enfermidade, que todos os outros vão se enfermando. Às vezes uma gripe forte, que é virótica,
né? Basta um, que todo o restante do grupo vai infectando daquela virose. Ou seja, saúde é um estado social. Ninguém é saudável, efetivamente, sozinho, isolado na sua ilha. Precisamos interagir uns com os outros. E o meu estado individual de saúde, né, a minha condição individual de saúde, ela passa pela condição de que o meu ente querido esteja saudável, porque se ele não tiver, eu não vou estar. Eu posso estar fisicamente, mas não vou estar mentalmente. Não é verdade? Às vezes basta alguém com um sério problema de saúde em casa, você vai ter tranquilidade, vai ter paz, vai ficar apreensivo, vai ficar agoniado, e com isso você vai começar a entrar em estados patogênicos, se não físico, mas mental. Né? O espírito, Joseph Goebbels, pela mediunidade de Roberto Lúcio, no livro O Homem Sadio, ele diz o seguinte, que a saúde é o perfeito estado de conexão Criador, Deus, criatura, cada um de nós. E que a doença é um momentâneo afastamento dessa situação. Ou seja, o que ele quer dizer? Que gozamos de plena saúde quando nos encontramos conectados com o Criador. Gozamos de plena saúde quando estamos em sintonia permanente com Deus, num estado constante de adoração, de prece interior. Né? Quando identificamos dentro de nós a centelha divina que há. E aí vivemos em perfeito estado de saúde. E ainda que debilitados fisicamente, o ser que sobrevive ao corpo, esse se encontra saudável, esse se encontra lúcido. Né? É uma experiência também convidativa aos irmãos, e num hospital, por exemplo, Vicente Moretti, que a gente vê ali algumas crianças de 30, 40 anos deitadas naquele berço. Você olha nos olhos e em alguns olhares você percebe revolta, agonia, dor. Em outros você percebe serenidade, lucidez, paz. Ali é a saúde real. Ali ele está naquele momento de expiação, porque lesionou a si próprio no passado. E agora é necessária a reabilitação. Você falou espírito de Deus. Era ele mesmo? Não, acho que eu falei o nome. Não é esse outro, é alemão, mas é um médico. O médico, né? Não é aquele que. Não é um nazista. Bom. É um nome parecido. Né? Bem parecidinho. Pode passar. Bem, as doenças pertencem às provas das vicissitudes da vida. Elas são próprias da grosseria e da natureza material e inferioridade do mundo que habitamos. Né? Estamos num mundo de provas e expiações, em processo de transição para um mundo de regeneração. Né? Então os Espíritos dizem para a gente, e está lá no livro de Divaldo, através do Manuel Filomeno de Miranda, chamado Transições Planetárias. Um livro interessantíssimo também, que ele diz o seguinte, que essa revolução, essa transição já está ocorrendo. É por isso que a gente vê e presencia e testemunha os grandes alarmes que a gente está vendo nos dias de hoje, no cotidiano. Epidemias, cataclismos ambientais, assassinatos em série, o terror, a desordem, o medo, a iminência de guerra, são próprios desses momentos de transições. São próprios desse momento de transição. São os espíritos ainda endurecidos que não estão se dando o braço a torcer em função das mudanças que estão ocorrendo. É aquela classe de 40 alunos, mas 3 alunos botam um terror na turma. Joga papel, perturba a aula, perturba o coleguinha da frente que quer estudar, desassossega o professor, desestabilizam.
Mas são 3. A sala não tem 40, não tem 30. 37 alunos estão ali, focados no objetivo de aprender, mas 3 estão numa algazarra só. O professor busca o inspetor retira de sala. A insistência continua, o professor busca o inspetor conduz ao diretor, o diretor ou transfere de turma ou transfere de escola. Essa é a dinâmica que está ocorrendo nesse momento. Então, os alardes que a gente vê hoje são reminiscência desses espíritos endurecidos ainda, insistentes no mal. Mas, gradativamente, muitos já não estão reencarnando mais no nosso planeta. E os que estão reencarnando estão tendo, talvez, as últimas possibilidades de endereçar um novo caminho, endereçar um novo rumo. Pode passar. E aí, no finalzinho, nesse item aí, ele vem dizer exatamente a função do magnetismo, né? Que o Espiritismo ele vem trazer no tratamento das enfermidades do corpo e da alma a sua contribuição, né? Através da água frutificada, através da terapia do passe, através das intervenções mediúnicas, em trabalhos próprios de cura material / espiritual. A doutrina vem trazer a sua contribuição, né, no restabelecimento da nossa saúde. Para nós é importante ter saúde. Para nós é importante preservarmos o máximo possível o instrumento que a providência divina cedeu a cada um de nós, que é o corpo físico. É através dele que agimos. Então é necessário que ele esteja, na medida das possibilidades, nas melhores condições possíveis, que a gente possa fazer o nosso trabalho, né? Para que a gente possa transportar uma sacola de roupa de um canto para o outro, uma cesta básica de um canto para o outro, que a gente possa se locomover da nossa casa até a casa espírita, ou da nossa casa até um posto de trabalho. Então, é importante que a gente tenha uma certa lucidez, né? Nossos olhos, ouvidos, nossa boca, para que a gente possa testemunhar, né, o ideal que nos movimenta, que é o ideal espírita, que em última instância são os ideais do Cristo. Então, a gente tem que fazer o possível para preservar a nossa saúde, o nosso bem-estar. É uma ferramenta, né? Nosso corpo é uma ferramenta. E se a gente não cuidar bem da nossa ferramenta. E aí, lá no finalzinho, né? Tem a prece para o doente, né? Quando a gente ora, pedindo a providência divina, né, a misericórdia divina, a interceder por aquele irmão debilitado, né? A gente vai ver que os mecanismos das doenças são mecanismos intrincados, né? Como a gente falou, tem as doenças e expiações, né? Que estão lá em outras vidas, né? Tem as doenças dessa vida, né? O desregramento da juventude vai se refletir lá na idade mais madura, né? O excesso de álcool, o excesso de alimentação, né? Os excessos de uma forma geral, ou as carências, né? A carência da atividade física, enfim, ela vai se refletir